Olá, professor Igor. Meu nome é Luiz Davi Guimarães Teixeira e hoje eu, juntamente com algumas outras colegas, Natasha Leal e Nicole Lopes, iremos abordar sobre o assunto câncer de pulmão. Para que possamos entender melhor e compreender sobre essas neoplasias malignas, é importante que tenhamos aí uma visão sobre o mundo, onde o câncer de pulmão é tratado como um problema de saúde mundial, sendo o mais comum em todo o mundo, representando cerca de 13% dos novos casos notificados, sendo aí também o principal causador de morte por neoplasias malignas no mundo. Levando em conta as características do Brasil, em 2016 foram registrados cerca de 516 mil novos casos dessa neoplasia, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, sendo aí o segundo tipo de câncer mais comum em homens, perdendo apenas para o câncer de próstata, e o quarto tipo mais comum de câncer em mulheres, perdendo aí também para câncer de mama, colo, reto e colo de útero. Além disso, temos que ter em mente as características gerais do câncer. Não se manifesta uniformemente, envolve diversos tipos histopatológicos, pode se manifestar com alta ou baixa atividade biológica e diversos tipos de agressividade também. Ele é desenvolvido em diversos carcinomas distintos, sendo os mais comuns os carcinomas de grandes e pequenas células, adenocarcinomas, carcinomas de células escamosas. Além disso, é importante ressaltar que esse tipo de câncer ele dispara um alerta muito grande para a formação e desenvolvimento de metástase, onde os pacientes que têm um quadro mais avançado, eles vão apresentar um quadro clínico bem agressivo, com tosse persistentes, escarro, obstrução de vias aéreas, rouquidão e crises em horários comuns. Após a avaliação clínica do paciente, alguns exames podem ser solicitados para confirmar o diagnóstico. Dentre eles, podemos citar a radiografia de tórax, que é de fácil execução e de baixo custo. Possui até 70% de sensibilidade e de 89 a 99% de especificidade. Em geral, ele é solicitado quando o paciente está assintomático, mas tem a suspeita de estar com câncer de pulmão. Ou então, quando o paciente apresenta sintomas precoces sugestivos, a exemplo de tosse e emagrecimento. A tomografia axial computadorizada de tórax também pode ser solicitada. É um exame de alto custo, possui pouca sensibilidade, mas alta especificidade e é responsável por até um quinto dos diagnósticos. E ele é vantajoso porque permite definir em qual estágio o câncer já se encontra. E ele é solicitado geralmente quando o resultado da radiografia é duvidoso. Já a broncoscopia ou endoscopia respiratória é um exame que permite identificar a presença das lesões decorrentes do câncer, e por isso existe a possibilidade de realizar a biópsia dessas lesões, e o diagnóstico é confirmado por exames citológico ou patológico. Após o diagnóstico, é importante realizar o estadiamento do câncer, que tem como objetivo agrupar os pacientes em subgrupos, os quais podem ser utilizados para estabelecer o prognóstico e determinar opções terapêuticas. E esse estadiamento leva em consideração o sistema TNM, que possui importância clínica. Ele divide os estágios basicamente em 6 categorias, as quais são 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B e 4, e leva em consideração a avaliação do tumor primário, avaliação dos linfonodos e a avaliação de metástases à distância. Essa tabela apresenta de maneira simplória quais aspectos são levados em consideração para definir cada estágio do câncer, segundo o sistema TNM. Os principais marcadores moleculares conhecidos são genes de supressão tumoral, como a P53, proto-oncogenes, como a Carrais, telomerases, produtos da hipermetilação e fatores de crescimento, além de moléculas relacionadas à apoptose e angiogênese e amplificação gênica. Os marcadores moleculares possuem importância porque eles permitem o rastreamento do câncer, permitindo assim o diagnóstico precoce, determinação do prognóstico e identificação de novos tratamentos para portadores de neoplasia pulmonar. Entretanto,
Restrições e barreiras financeiras têm sido motivo do baixo uso clínico de inibidores de tirosina quinase e de bloqueadores de correceptores em pacientes tratados no Sistema Público de Saúde. E a respeito desse assunto, o Jornal Brasileiro de Pneumologia afirmou recentemente: embora drogas anti-EGFR tenham sido incorporadas no Sistema Público de Saúde em 2015, nem o teste nem o medicamento estão facilmente disponíveis ou são rotineiramente fornecidos aos pacientes, mesmo em 2020. A respeito da epidemiologia do câncer de pulmão, alguns dados ganham destaque. No Brasil, ele é o segundo mais comum, tanto em homens como em mulheres, sendo que, no fim do século XX, o câncer de pulmão foi considerado como uma das principais causas de morte evitáveis. E no mundo, ele é o primeiro mais incidente e mais mortal. Ele é responsável por até 13% do total dos novos casos de câncer, e uma estimativa mundial feita em 2012 apontou que, dos quase 2 milhões de novos casos, 583 mil eram em mulheres e o restante em homens. Mas pesquisas recentes têm apontado uma diminuição da taxa de incidência. Desde meados da década de 80, tem diminuído entre os homens e desde meados dos anos 2000 entre as mulheres. É conhecida a relação que existe entre o tabagismo e o câncer de pulmão, e a respeito disso, observou-se que a taxa de mortalidade de 2011 a 2015 diminuiu 13,8% ao ano em homens e 2,3% ao ano em mulheres. Como tratamento convencional e novas terapias, primeiro vamos falar sobre o tratamento convencional. Ele tem 3 pilares: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Sobre novas terapias, nós podemos citar um grande avanço. São os inibidores de tirosina quinase. As tirosinas quinases são moléculas de sinalização amplamente expressas. Quando ativas, elas vão induzir a divisão celular, ou seja, elas estão bastante expressas, essas tirosinas, no processo, cancerígeno. Lá na década de 90, poucas companhias elas tinham interesse em desenvolver inibidores de quinases, por causa da grande variedade que existia no organismo, que existe no organismo. Com isso, eles entraram em um consenso de ser impossível criar esse inibidor específico, porque eles achavam que eram muito parecidos, então não tinha como fazer essa inibição específica. Através de análises estruturais, eles viram que o sítio de ligação entre essas tirosinas variava consideravelmente. E com isso, eles conseguiram fazer essa inibição específica. Muito importante. Como exemplo para o câncer de pulmão, nós temos a droga erlotinib, em que o alvo dela é o EGFR. Ela tem grande aplicação no câncer de pulmão. Ela atingiu taxa de cura antes inimaginável. Como novas terapias, nós também temos anticorpos monoclonais, que são desenvolvidos para inibir o estímulo de receptores que levam à proliferação celular, e são superexpressos em certos subtipos de câncer. Como exemplo no câncer de pulmão, nós temos aí as drogas nivolumab e atezolizumab. Além disso, existem combinações terapêuticas. As terapias alvo-dirigidas, elas têm sido limitadas. Por quê? Porque elas acabam levando ao desenvolvimento de resistência. E com isso, o crescimento tumoral, ele retoma. Após regredir, ele acaba voltando a crescer. A identificação dos mecanismos envolvidos na resistência pode levar ao desenvolvimento de linhas terapêuticas aditivas, como terapias combinadas. Como exemplo, nós temos aí o bloqueio de vias de sinalização combinadas. E um exemplo que nós temos aí é o controle de resistência à inibição de EGFR em carcinomas pulmonares de células não pequenas. Através do quê? Da combinação da inibição das quinases MET e EGRF. Essas duas combinadas, a MET e a EGRF, elas são mais eficazes e elas vão impedir que haja o desenvolvimento dessa resistência e a retomada do crescimento tumoral. Então, é mais eficaz do que fazer apenas a inibição da quinase EGRF. Além disso, nós podemos fazer um destaque na utilização de vetores oncolíticos, que é uma alternativa capaz de produzir efeitos antitumorais. Antigas drogas também têm tido novos efeitos desvendados, como, por exemplo, a metformina, que é usada para diabetes, e a ácido acetilsalicílico.
Porém, ainda não é recomendado o uso como antitumorais, apenas estudos que estão, dando efeitos. Aí, eu coloquei uma imagem de como o vírus oncolítico funciona. Nós vemos aí que esse vírus oncolítico em células, saudáveis, ele não vai apresentar nenhuma destruição nem nada. Por quê? Porque esse vírus ele vai ter seu material genético modificado para destruir apenas essas células tumorais marcadas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se replicar dentro dessa célula tumoral e ele vai acabar provocando uma lise tumoral, uma destruição desse tumor e uma resposta imunológica, E tudo isso vai acarretar na destruição do tumor, ou seja, ele tem um efeito antitumoral. Para nossas considerações finais, gostaríamos de dizer que os diversos esforços realizados na compreensão do câncer têm indicado que a complexidade dessa doença exige que a abordagem terapêutica seja personalizada, porque, como nós sabemos, cada câncer tem seus marcadores moleculares que são diferentes para cada subtipo. Ou seja, não adianta você fazer uma abordagem, que não seja específica, você tem que ir a fundo e trabalhar em cima dos marcadores moleculares. Diferentes subtipos de tumores, eles precisam ser tratados de acordo com suas características peculiares, permitindo uma melhor taxa de sucesso, assim como a utilização eficiente dos recursos. Quando você trata ele de acordo com as características peculiares do câncer, isso vai permitir o quê? Que a taxa de sucesso de cura seja maior e você utilize melhor os recursos, Utilize de uma forma mais eficiente. A descoberta de novos marcadores e a associação de diferentes abordagens terapêuticas tendem a delinear o futuro da terapia do câncer a médio e longo prazo. Essa foi a nossa apresentação sobre o câncer de pulmão. Nós agradecemos imensamente a atenção.